Olha só, a Confederação Nacional dos Municípios e a FECAM, a Federação Catarinense aqui dos Municípios, se manifestaram hoje em relação ao pacote de corte de gastos que foi anunciado pelo governo federal. A Confederação afirmou, inclusive, que os municípios vão ser impactados pelas medidas. A Danila Bernardes está chegando ao vivo de Brasília e tem mais detalhes para a gente. Fala, Danila. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, depois desse anúncio que foi feito ontem pelo governo federal, foi dia de análise, de conta, soma dali, soma daqui, justamente para poder entender como esse anúncio, esse corte vai afetar cada área. E a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, divulgou essa nota informando que a perda para os municípios brasileiros vai ser de 20 bilhões de reais por ano. Isso, segundo a CNM, reflexo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que foi anunciado, junto com esse pacote de corte. De acordo com o texto, essa medida vai impactar porque vai ter impacto justamente na arrecadação do imposto dos servidores municipais e também na fatia que os municípios recebem do FPM, que é aquele fundo de participação dos municípios. E com relação à compensação que foi anunciada, a CNM diz que não vai compensar porque são poucos servidores que têm os chamados super salários, que vão pagar uma taxa maior, uma alíquota maior no imposto de renda, e são muitos os que vão passar a ser isentos. A nota diz que as mudanças referentes também às emendas parlamentares, que nós vimos discutir nos últimos dias, que já foi aprovada, inclusive está para o STF analisar, essas mudanças também vão impactar o orçamento dos municípios, porque essa proposta, ela estabelece que o crescimento das emendas ele vai ficar limitado ao arcabouço fiscal. Elas não vão ter um crescimento real, essas emendas impositivas. A gente sabe que os municípios dependem muito dessas emendas, Para os municípios, isso significa, então, mais burocracia ainda para conseguir ter acesso a esse recurso e menor recurso disponibilizado também. Lembrando que esse é o ponto de vista da CNM. Diante disso, eu conversei hoje à tarde com o presidente da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, para entender como que está essa discussão no Estado. Ele me disse que concorda 100% com o que foi divulgado pela CNM e que os municípios catarinenses já estão aflitos aí com essa possibilidade de perda. Vamos ver o que ele disse em um vídeo que ele mandou para a gente. O governo federal precisa apresentar uma proposta para compensar os municípios com relação a essas perdas. O próximo passo é fazer uma mobilização junto ao Congresso Nacional, ao governo federal, para que o governo apresente uma forma de compensar os municípios com essas perdas. O presidente da FECAM também disse que os municípios ficam bastante receosos quando se fala em compensação, porque ele lembrou de 2022, quando o ICMS dos combustíveis foi reduzido, e aí os municípios tiveram perdas, segundo ele, e a compensação nunca foi feita da forma esperada. Então agora eles vão começar uma luta aqui em Brasília, vão vir aqui para o Congresso, conversar com os parlamentares para tentar mudar essa proposta. Claro, a gente vai acompanhar. Márcia, até porque a tramitação vai acontecer, a princípio tem que acontecer antes do recesso previsto lá para 22, 23 de dezembro. Assunto que, claro, a gente segue acompanhando e atualizando. Obrigada, Danila Bernardes. Bom fim de semana para você. Na segunda a gente te espera.